O nome do personagem principal é Sam. Ele está em frente ao túmulo destruído de sua mãe. A foto dela ainda está pendurada na lápide. Sam toca a lápide e promete à mãe que retornará definitivamente. Há muito tempo, o pai de Sam se casou com outra mulher. Ele chutou Sam, sua irmã e sua mãe para a rua. Naquele dia, a mãe de Sam passou a noite inteira ajoelhada em frente ao portão, implorando ao pai que deixasse os filhos em casa, mas o pesado portão bateu na frente dela como se fosse uma zombaria. Quando os portões finalmente se abriram, a mãe ficou encantada, esperando que o pai recuperasse o juízo e levasse os filhos para dentro de casa. Mas o pai apenas soltou cães raivosos, um dos quais mordeu a mãe enquanto ela tentava proteger os filhos. Enquanto o cachorro mastigava a mãe, ela pediu aos filhos que fugissem dali, mas eles não queriam deixar a mãe. Logo a mãe conseguiu escapar dos dentes tenazes do formidável cachorro, e eles caminharam na escuridão, cobertos por uma cortina de chuva. Alguns meses depois, a vida deles melhorou um pouco, mas a mãe ligou para Sam e disse que não conseguia aceitar o fato de que não poderia protegê-los. Esta foi exatamente a última ligação que Sam recebeu de sua mãe quando ele era muito jovem. Correndo para casa, Sam encontrou o corpo sem vida de sua mãe e de sua irmã chorando por ela. Sam tinha apenas 14 anos e sua irmã 10. Só podemos imaginar como era difícil para um menino comum cuidar de sua família, porque nenhum dos estranhos jamais demonstrou compaixão por eles. Erguendo uma faca acima da cabeça, aquele homem sem dúvida teria matado Sam e sua irmã, mas um homem os salvou e se ofereceu para acompanhá-lo. 10 anos depois, a fronteira americana estava sob forte pressão inimiga. Vários postos de controle de fronteira e vários milhares de quilômetros de defesa foram perdidos, e centenas de soldados gravemente feridos ficaram sem generais. Somente no último momento um homem invadiu o acampamento inimigo. Ele decapitou facilmente o comandante inimigo e tirou a vida de dezenas de milhares de soldados. Foi um guerreiro insuperável do exército dos Estados Unidos chamado Sam, que conseguiu vencer a guerra sozinho e se encontrar no centro de uma glória sem precedentes. Ele carregava dentro de si o poder destrutivo da terra, do céu e do trovão. Só Deus sabia se os velhos inimigos seriam capazes de resistir ao ataque de sua raiva. Sam segurou a lápide de sua mãe e disse que há apenas 10 anos ele vivia como um cachorro sujo, mas agora voltou como rei do céu e ninguém pode resistir à sua grandeza. Um grupo de rapazes apareceu no portão do cemitério. Imediatamente começaram a perguntar quem permitiu que Sam aparecesse aqui. No portão estava escrito que a entrada era proibida. Um dos rapazes disse que a senhorita Megan queria se vingar da mãe de Sam, e pediu para escrever o túmulo da patética vadia na lápide, o que os rapazes fizeram com prazer. Sam lembrou que Megan e sua mãe já foram amigos íntimos, mas a amizade deles acabou por causa de um homem. Ele era filho de pais ricos e ao mesmo tempo cortejava Megan e a mãe de Sam, mas em algum momento rejeitou Megan e escolheu a mãe de Sam, apesar de ela já ter 2 filhos. Mas Megan era uma mulher traiçoeira e cruel. Ela destruiu a única casa de sua mãe, brigou com seu pai, e justamente para que Megan não tocasse em Sam e em sua irmã, sua mãe cometeu suicídio. Mas isso não impediu Megan, e ela tentou matar Sam junto com sua irmã. Mesmo após a morte da mãe de Sam, Megan não parou. Ela contratou um bando de bandidos para que ninguém pudesse vir honrar sua alma. Hoje se passaram exatamente 10 anos desde que a mãe de Sam deixou este mundo, e foi nesse dia que Megan escolheu zombar de suas cinzas. Esta foi apenas mais uma prova de quão podre estava sua alma. Os bandidos se aproximaram de Sam, que estava parado no monumento, e seu líder disse que não estava com humor hoje, então era melhor Sam sair de lá rapidamente. Hoje era o aniversário do Sr. Smith e o dia de seu noivado. Os bandidos queriam ir rapidamente para lá em vez de profanar o túmulo. Eles começaram a ameaçar Sam com danos físicos se ele não saísse de lá imediatamente. Um dos bandidos cuspiu no túmulo da mãe de Sam. Os outros apoiaram totalmente o parceiro e elogiaram-no pela sua excelente cuspida. Eles continuaram zombando de Sam. O líder disse que se Sam entrasse nas calças, ele não iria bater nele hoje e até lhe daria um isqueiro. Mas Sam não conseguia parar de olhar para Big John, que cuspia no túmulo de sua mãe. Big John disse que se Sam nunca tivesse visto pessoas cuspir, ele poderia fazer isso de novo. Depois disso ele se agachou e estava prestes a cuspir novamente. Num instante, Sam ergueu Big John acima da cabeça com um braço. Então ele o derrubou no chão para que o rugido da queda pudesse ser ouvido a vários quilômetros de distância. Sam ordenou que Big John lambesse o monumento de sua mãe e os outros limpassem a sujeira que haviam feito com a língua. Os bandidos não acreditaram no que viam, pois chamavam John de grande porque ele pesava muito, e Sam conseguiu levantá-lo com uma das mãos e jogá-lo como um trapo. Big John recobrou um pouco o juízo e começou a pedir ajuda aos bandidos. Num instante,
Com um aceno de mão, Sam desferiu um golpe de enorme força na perna de Big Joe. Big John uivou de dor como uma criança. Sam ordenou que ele lambesse o monumento novamente. Ele disse calmamente que poderia fazer isso de novo. Com medo, Big Joe correu para lamber o monumento. De repente, no alto, ouviram o som de hélices de helicóptero. Mas havia mais de um helicóptero, e cada um deles carregava uma carga anexa. Agora vamos começar, Sam ordenou. E todos os helicópteros desengancharam os contêineres cheios de uma só vez. Eles caíram no chão com grande velocidade. Os trabalhadores começaram a saltar de cada helicóptero. Eles se alinharam na frente de Sam e se ajoelharam, demonstrando sua lealdade. Os bandidos não entendiam o que estava acontecendo. Depois que todos os trabalhadores se ajoelharam diante de Sam, eles o saudaram como o maior entre as pessoas. Sam acenou com a mão e ordenou que começassem a trabalhar. Imediatamente, os trabalhadores começaram a abrir e descarregar contentores cheios de ouro. Este ouro foi necessário para criar uma nova lápide para a mãe de Sam. Uma gangue de bandidos ficou maravilhada com a quantidade de ouro nos contêineres. Pensaram que mesmo que vendessem uma pequena parte desse ouro, nunca mais teriam que trabalhar. Foi a primeira vez que viram tanto ouro em suas vidas e não acreditavam que pudesse ser gasto em uma lápide. Sam lembrou-se de sua mãe ter dito uma vez que um dia construiria um monumento de ouro para ela. Então Sam realizou o desejo de sua mãe. Agora Sam fez uma promessa a si mesmo que a vadia Megan rastejaria em seu colo, e somente a morte dela serviria de pedido de desculpas à sua mãe. Os bandidos ficaram surpresos com o fato de tanto ouro poder ser gasto em uma lápide e disseram que Sam estava simplesmente louco. Sam se virou e perguntou aos bandidos o que eles lhe contaram. Os bandidos, com medo, começaram a pedir desculpas a Sam, e disseram que foi o chefe da família quem ordenou que monitorassem essa metanfetamina. Sam percebeu que Megan finalmente se casou com o Sr. Smith depois que ele os expulsou de casa. Ao longo de 10 anos de trabalho, Megan foi capaz de subjugar completamente toda a família. Agora até o Sr. Smith estava à sua disposição. O líder dos bandidos pensou que agora Sam não faria nada com eles a partir do momento em que descobrisse sobre o Sr. Smith, pois ele é uma das pessoas mais influentes da cidade. Mas Sam foi inflexível e disse que o Sr. Smith não faria nada com ele. Sam chutou o chão e um raio vermelho saiu dele, cortando Big Joe e o resto dos bandidos em pedaços em um instante. Quando o líder dos bandidos se virou, viu atrás dele apenas os pedaços que restavam de seus companheiros. Ele estava de joelhos e implorou misericórdia a Sam. Mas Sam disse que o rei nunca dá ouvidos a desculpas patéticas. Só naquele momento o líder dos bandidos percebeu que o próprio Deus da guerra estava diante dele. Naquele exato segundo, com um aceno de mão, Sam cortou sua cabeça. Sam embrulhou cuidadosamente o antigo monumento à sua mãe, no qual estavam escritos insultos, em um trapo. Sam sabia que hoje era um dia importante para o Sr. Smith, pois era o aniversário de sua esposa Megan. Então ele deu a lápide para seu guerreiro e agora ele irá se vingar da cadela de Megan. O Hotel Plaza é uma das atrações da cidade. Um novo Mercedes dourado chegou ao hotel. Era uma vez aqui que ficava a casa da mãe de Sam, que Megan destruiu. O leal guerreiro de Sam, Tank, disse que Sam não precisa fazer isso e que Tank será capaz de cumprir qualquer ordem. Sam recusou Tank. Ele pessoalmente queria se vingar de Megan. Levando nas costas a lápide de sua mãe, ele entrou no hotel, atraindo a atenção de todos os estranhos. As meninas que estavam no hotel começaram imediatamente a discutir o jovem forte e brutal. Sam foi até a mesa no meio do salão e jogou nela a lápide de sua mãe. Ele sentou-se à mesa e começou a beber lentamente o vinho em uma taça. As meninas estavam fora de si de felicidade. Nunca tinham visto uma pessoa tão bonita. Seus corações estavam prestes a pular do peito. Pessoas com uniformes idênticos começaram a se aproximar de Sam. Eram seguranças do hotel. O primeiro a abordá-lo foi o chefe da segurança, Oliver. Oliver disse delicadamente que, de acordo com as regras do hotel, Sam tinha que fazer o check-in primeiro. Oliver teve que fornecer uma lista dos participantes da festa para a Sra. Megan. Então exigiu que Sam se registrasse e mostrasse seu convite. Oliver disse que Sam precisava mostrar a ele o que ele havia trazido com ele, em segurança, e começou a estender a mão para a lápide embrulhada. Naquele momento, Sam pegou os pauzinhos e disse que Oliver não tinha o direito de ver o que havia dentro. Sam agarrou a mão de Oliver com seus pauzinhos. A dor perfurou o corpo de Oliver. Ele disse que Sam não tinha o direito de se comportar assim. Sam ainda segurava a mão de Oliver com duas varinhas e não a soltava, mesmo Oliver tentando se libertar. Oliver não conseguia entender como era possível segurá-lo com apenas 2 pauzinhos. Ele começou a se empurrar para fora da mesa com as pernas o mais forte que pôde e Sam soltou abruptamente sua mão. Oliver não esperava por isso e, sem calcular a força, caiu na mesa atrás dele.
Dois homens observavam o que acontecia do último andar. Era o filho de Margaret chamado Peter, junto com seu fiel e velho guerreiro Logan. Logan olhou para Sam, e como ele era um guerreiro velho e experiente, disse que mataria Sam com um golpe de mão. Peter disse com um sorriso que ao longo dos muitos anos de sua vida, muitos jovens vieram ao hotel para vingar suas mães, mas agora estão todos no fundo do mar. Os guardas ajudaram Oliver a se levantar, mas ele disse que não precisava de ajuda e ordenou que Sam fosse jogado na rua. Um grupo de seguranças já planejava forçar Sam a sair do prédio do hotel. Eles foram parados por uma linda jovem que trabalhava como gerente de relações públicas no hotel. Os guardas estavam loucos por sua beleza deslumbrante e obedeceram às suas instruções sem questionar. A garota se aproximou de Sam e se apresentou formalmente, mas imediatamente disse que ele poderia se dirigir a ela como quisesse. A menina entendeu que suas responsabilidades incluíam a resolução pacífica de conflitos, então tentou conquistar Sam por qualquer meio. Ela chegou quase perto de Sam e uma das alças de sua camiseta pareceu cair acidentalmente, expondo levemente seus seios grandes. Mas Sam não se inclinou e empurrou-a de lado e ordenou que ela o chamasse de Mega. A garota estava deitada no chão e ficou com raiva do tratamento tão grosseiro dispensado a ela. Esta cena foi observada pelo coproprietário do hotel, Austin. Ele ficou indignado com o comportamento de Sam e veio pessoalmente investigar o que estava acontecendo. Antes de chegar a Sam, ele bateu no rosto de um dos guardas com toda a força, culpando-os pelo ocorrido. Os guardas imediatamente começaram a se desculpar com ele e disseram que tratariam de Sam imediatamente. Ele ajudou a gerente a se levantar e perguntou se ela estava bem. A garota disse que Sam a insultou e deveria responder por isso. Austin disse que para isso Sam deveria imediatamente cair de joelhos na frente da garota, implorar por perdão e então sair do hotel. Mas Sam não deu ouvidos a ele. Ele lembrou que era nessa metanfetamina que antes ficava a casa de sua mãe. Pensamentos vieram à sua mente sobre como eles eram bons juntos com a irmã e a mãe, o que o deixou triste. Austin estava esperando algum tipo de reação de Sam, mas estava ocupado lembrando. Sem pensar muito, Austin deu ordem ao chefe da segurança para acabar com Sam. Vários guardas já estavam prontos para destruir Sam bem no hotel. Agora a atenção de todos os visitantes estava voltada exclusivamente para Sam. Os guardas apenas pensavam que com a ajuda de um bastão de metal poderiam quebrar ossos e aproveitar a dor que o inimigo sentiria. Austin tinha sentimentos especiais pela jovem gerente, e como seu principal defensor, esperava receber uma recompensa pessoal da garota por sua coragem. O guarda apontou o bastão para Sam, mas ela nem teve tempo de atingir o alvo antes de Sam pegar a lápide e espalhar o guarda no chão. Com esse golpe, todos os guardas próximos simplesmente caíram no chão. O guarda caído no chão não conseguia nem se mover e um lustre caiu do teto. Os visitantes do hotel ficaram maravilhados com o poder de Sam. Peter ficou com raiva e disse ao seu guerreiro que eles precisavam lidar urgentemente com Sam. Logan viu claramente potencial em Sam e sugeriu que ele precisaria de 3 golpes para derrotá-lo. Peter concordou com Logan e estava completamente confiante em sua vitória. Austin quase saiu do salão principal do hotel com a garota, mas ele se virou e ficou muito surpreso. Todos os guardas estavam de joelhos diante de Sam, aceitando a derrota. Sam sentou-se em uma cadeira, apontou para Austin e ordenou que ele fosse até ele rapidamente. Austin, assustado, começou a dizer que aquele hotel era propriedade do Sr. Smith e da Sra. Megan. Por causa do que ele fez, a Sra. Megan irá ouvi-lo. Mas se Sam continuar a agir de forma arrogante, então sua habilidade nas artes marciais não o ajudará. Afinal, todos os assassinatos cometidos pela Sra. Megan foram reconhecidos como acidentes. Austin achou que precisava distrair Sam conversando para que ele baixasse a guarda. Queria esperar mais um pouco para esperar a chegada do Sr. Peter, que certamente cuidaria dele. Sam se virou e jogou uma lápide em direção a Austin, que caiu no chão como uma faca na manteiga. Sam se levantou e começou a caminhar em direção a Austin. Ele sentiu que Austin não lhe desejava bem e pensou em como machucá-lo, e por isso ele deveria morrer. Austin estava assustado e não sabia o que fazer, então caiu de joelhos e começou a se curvar para Sam. Austin olhou para Sam com desdém e disse que ele já havia causado um rebuliço e que se matasse o coproprietário do hotel, sofreria uma morte dolorosa. Sam caminhou até ele e colocou o pé em sua cabeça. Austin imediatamente começou a pedir ajuda, mas não tinha mais guardas leais a ele. "Pare!" gritou o Sr. Pedro, que, junto com o filho e os guardas, descia as escadas. A gerente imediatamente correu até ele e disse que Sam havia invadido o hotel e causado comoção, violado as regras do hotel e espancado vários seguranças. No momento, Sam está vencendo o Sr. Austin, continuou o gerente, e implorou a Peter que o impedisse.
A cabeça de Austin ainda estava sob os pés de Sam. Ele sibilou que agora que o próprio Sr. Peter tinha vindo aqui, ele deveria se ajoelhar e implorar por misericórdia. Assim que ele disse isso, Sam pressionou sua cabeça e ela estourou como uma melancia, espalhando-se em pedaços no chão. Sam se afastou do corpo caído de Austin. Ele arregaçou as mangas e se aproximou de Peter. Pelo que viu, Peter não ficou menos assustado que os outros, pois não era um guerreiro profissional e sentiu o cheiro de morte no ar. Logan empurrou Peter para o lado. Ele era um guerreiro experiente e ainda não tinha medo de Sam. Os visitantes do hotel começaram a discutir o que estava acontecendo e não entenderam quem era Sam, pois ele conseguiu assustar o homem mais influente da cidade e colocou seu povo de joelhos. Logan sentou seu mestre em uma cadeira e pediu-lhe que entregasse Sam a ele. Logan foi agressivo. Disse que daria 10 golpes e se Sam continuasse vivo, ele o perdoaria e o deixaria ir. Os visitantes estavam bem cientes da força do mestre sênior Logan e estavam confiantes de que ninguém sobreviveria a 10 golpes. Sam manteve as mãos nos bolsos e pediu zombeteiramente a Logan que levasse do cemitério seu pessoal, que o Sr. Smith havia enviado para lá. Logan não acreditou nas palavras de Sam, que insinuou claramente que algo havia acontecido com as pessoas no cemitério. Ele imediatamente ordenou que seu assistente contatasse as pessoas no cemitério. Logan percebeu que Sam era um dos parentes daquele enterrado no cemitério. Sam pediu a Logan que não se preocupasse, pois ele matou todo o seu povo, e tudo o que ele precisava fazer era levar seus corpos. Logan ficou ainda mais bravo, pois Sam era bastante corajoso, e Logan exigiu que ele se apresentasse e dissesse quem ele era. Mas Sam disse com um sorriso que Logan não tinha o direito de perguntar a ele sobre isso. Então Logan disse que por não entender bem, iria tratá-lo mal, e pediu para não culpá-lo pela crueldade excessiva. Sam chamou Logan de cachorro patético que está procurando a morte, e ele está pronto para lhe dar essa chance. Logan pode pensar que ganhou se tocar em Sam. Logan estava furioso. Ninguém jamais se permitiu olhar para ele sem medo, e Sam claramente teve que sofrer por seu comportamento. Logan entrou em ação. Os seguranças do hotel gritaram em apoio a Logan. Logan ganhou enorme velocidade e preparou seu golpe mais forte. Sam tirou uma mão do bolso e acenou. Então a lápide de sua mãe saiu do chão como uma bala e voou direto para Logan. Logan não esperava um ataque lateral e o golpe o atingiu bem no peito. O golpe foi tão poderoso e rápido que a princípio Logan nem sentiu nenhuma mudança em seu corpo. Mas dentro de um segundo, sangue jorrou de sua boca e seu peito se encheu de fogo. Logan ficou surpreso. Ele nunca tinha visto tal equipamento antes, e perguntou a Sam quem ele era. Sam sentou-se calmamente à mesa e perguntou quem poderia trazer suco de romã fresco para ele. Ele se lembrou dos tempos em que ele e sua irmã subiam na romãzeira que crescia perto de sua casa. Nela cresciam as romãs mais deliciosas e maduras. Logan ficou furioso. Fez uma pergunta a Sam, sentou-se e exigiu suco de romã. Ele começou a ameaçar Sam, dizendo que o chefe da família, Sr. Smith, é um homem muito influente na cidade e que é melhor não atrapalhar. Sem dúvida, o Sr. Smith era quem cuidava de sua mãe, e estava tudo bem até que ele ouviu a conversa entre o senhor. Então o Sr. Smith disse à mãe de Sam que ele era o homem mais bem-sucedido da cidade e que não poderia ficar com uma prostituta tão suja como sua mãe. Sam não conseguia esquecer essas palavras. Ele culpava Smith por sua mãe ter pulado do telhado tanto quanto Megan. Logan não parou de gritar. Ordenou que Sam se ajoelhasse imediatamente diante do Sr. Smith, e só então ele seria poupado. Sam se levantou da mesa e disse que Logan deveria ter trazido suco rapidamente para ele, e não o ameaçado com violência. Ele morreria por sua insolência. Em um segundo, Sam foi até Logan e deu um soco. Com esse golpe, Logan voou para outra parte do corredor e bateu no chão com o corpo. O corpo de Logan ficou imóvel e todos ao seu redor congelaram em antecipação. O gerente do hotel não conseguia acreditar, pois Logan era considerado o guerreiro mais forte do Sr. Smith. Sam se voltou contra Peter, chamando de pirralho de Smith, e novamente pediu suco de romã. Peter ficou assustado. Com receio na voz começou a se desculpar com Sam, e disse que imediatamente lhe traria suco de romã. Sam disse que não gosta de esperar e que Peter deveria se apressar. Ao mesmo tempo, o chefe de uma grande corporação da cidade, Sr. Garrett, estava no 5º andar do hotel, pois hoje havia um noivado entre sua filha e o filho de Smith. O nome da irmã de Megan era Alex. Ela pediu desculpas pelo fato de sua irmã e seu marido Sr. Smith não estarem presentes hoje, já que foram ao exterior para expandir seus negócios, mas todo o banquete será organizado por ela. Garrett entendeu que Alex era uma das mulheres mais influentes da cidade depois de Megan, então foi educado e disse que só ficaria feliz se Alex organizasse o evento.
Ele se virou para sua filha Gina e pediu-lhe que conhecesse seu futuro marido quando ela descesse. A empresa de Garrett estava agora em declínio e apenas uma boa aliança poderia ajudá-lo a estabelecer negócios. Gina era uma menina modesta e doce. Ela não amava Peter de jeito nenhum, e sonhava com um amor verdadeiro, mas não podia deixar o pai, que fez tudo o que podia por ela, então ela teve que cumprir a vontade dele. De repente, um segurança entrou correndo na sala e disse que algum estranho havia matado Austin na hora, e também havia ferido mortalmente Logan, e estava ameaçando Peter agora mesmo. Alex ficou bravo, mas não entendeu quem se atreveu a fazer escândalo na casa de uma família tão grande em um dia tão importante. Alex estava prestes a investigar, mas Garrett a impediu, porque esse assunto não é tão importante. Ele disse que bastaria escrever-lhe uma carta. O guarda disse que se Garrett lidasse com esse temerário com uma carta normal, ele ficaria honrado em entregá-la. Gina pediu permissão ao pai para descer também, pois precisava conhecer Peter. Gina era muito jovem e sua beleza ficava cada vez mais luxuosa a cada dia. Enquanto ela descia as escadas, todos os visitantes começaram a discutir a beleza de Gina, pois ela era como uma fada descendo do céu. Gina se perguntou quem era esse temerário que criou tanta bagunça aqui. Gina começou a olhar mais de perto o estranho e lembrou-se de onde o vira antes. Há 3 anos, seu pai a acompanhou em negociações comerciais, mas não tiveram sucesso. Quando eles saíram de lá, os bandidos começaram a alcançá-los. Garrett parou e enfrentou vários bandidos ao mesmo tempo, e ordenou que ela corresse, mas eles ainda a alcançaram. Naquele momento, um jovem caiu do céu e parou 2 carros com as mãos. Naquele dia ele salvou não só ela, mas também seu pai. Embora eles não tivessem tido tempo para conversar, ele permaneceu para sempre em seu coração, e não importa quem ela conhecesse, ninguém poderia ofuscar Sam. O guarda levantou Peter do chão e voltou sua atenção para Gina, que descia as escadas, pois não deveria ter demonstrado sua humilhação na frente dela. Peter já cortejava Gina há muito tempo, mandava presentes caros para ela, insistia em se encontrar, mas era a primeira vez que ela o procurava. Peter abriu os braços para ela porque pensou que ela estava correndo para abraçá-lo, mas ela passou correndo por ele e caiu nos braços de Sam, dizendo que sentia muita falta dele. As pessoas ao seu redor começaram a zombar de Peter, porque ele traiu o pobre marido bem na frente de seus olhos. A família Smith já começou a perder prestígio por causa de seu filho fraco, Peter. Sam se lembrou de como salvou Gina e seu pai há 3 anos, mas ela não sabia que eles eram amigos desde a infância. Eles estudaram juntos e Gina defendeu Sam e sua irmã na frente dos alunos do ensino médio. Gina lembrou a Sam que há 3 anos ele o salvou, mas foi embora sem se despedir, e agora ela quer agradecer e perguntar seu nome. Sam se apresentou, mas era apenas seu nome do meio. Na juventude seu nome era Alan, mas depois que ele e sua irmã foram levados por aquele soldado misterioso, ele mudou de nome, pois achava que o nome Alan era para fracos. Gina ficou feliz por finalmente ter descoberto o nome de seu salvador. Ela disse que foi para a escola com um cara que se parecia com ele, mas ela não o via há muitos anos. Sam se lembrava perfeitamente dela, mas não disse que era o cara da escola. No 5º andar, todos continuaram a discutir o próximo casamento e elogiaram Garrett por ter conseguido acalmar o estranho com a ajuda de uma carta. Os presentes disseram que a história de como o Sr. Garrett assustou o bandido com uma simples carta ficaria para a história. Alexa teve a ideia de se casar com o Sr. Garrett, assim suas famílias seriam ainda mais fortes. Os presentes confirmaram que 2 eventos tão alegres poderiam de fato fortalecer suas famílias para sempre. De repente, o guarda entrou novamente na sala. Garrett parou o guarda e disse que sabia que o estranho ficaria com medo de sua carta e pediria que ele a guardasse. O guarda não conseguia encontrar as palavras. Ele tentava dizer que Gina estava ali abraçada, mas Garrett o interrompeu novamente e disse que se Gina abraçar Peter na frente de todos é normal, pois eles vão se casar em breve. Alex entrou na conversa e disse que esperava que Gina engravidasse antes do início do inverno, e então suas famílias definitivamente se tornariam parentes. O guarda aproximou-se de Garrett, pegou-o pela mão e pediu-lhe que o acompanhasse e visse por si mesmo o que estava acontecendo ali. Quando Garrett saiu para a varanda, não acreditou. Peter estava ajoelhado no chão e sua filha abraçava um estranho. Ele estava furioso. A Alex apareceu por trás dele e quis olhar também os abraços do sobrinho e de Gina. Mas eu vi uma imagem completamente diferente. Alexa perguntou a Garrett o que sua filha estava fazendo ali com o estranho. Ela disse que a filha dele era mal educada. Como ela poderia se dar ao luxo de abraçar um estranho na frente de todos, e até na frente do pobre marido? Com sua ação, Gina insulta não apenas a família de Garrett, mas também a família de Smith. Alexa ficou muito irritada e disse que se Garrett não desse sua explicação sobre isso,
a família Smith ficaria muito infeliz. Garrett pediu para não tirar conclusões precipitadas e descobrir tudo primeiro. Agora Garrett decidiu descer e descobrir por si mesmo o que estava acontecendo. Ele se aproximou da filha e perguntou o que ela se permitia fazer na presença do noivo. Gina se afastou um pouco de Sam. Ela se aproximou do pai e disse-lhe que Sam foi o homem que o salvou dos bandidos há 3 anos. Na verdade, Garrett lembrava-se dele. Ele caminhou até Sam e apertou sua mão. Ele disse que não dormiu por mais algumas noites porque não agradeceu naquele dia. No entanto, Garrett perguntou por que eles se comunicam tão intimamente com sua filha. Gina disse que o nome dele é Sam e ele se parece muito com seu amigo de infância, Alan. Sam disse que foi apenas um gesto de boa vontade e que não havia necessidade de agradecer, e lembrou como Gina levou ele e a irmã para a casa dela, onde Garrett contou-lhes histórias engraçadas. Peter naquele momento correu até sua tia e pediu ajuda a ela, pois o estranho queria conhecer sua mãe, e venceu o guerreiro mais forte, Logan, com apenas uma mão. Alexa pediu a Peter que não se preocupasse, pois agora ela mesma lidaria com o estranho. Ela se intrometeu na conversa e exigiu uma explicação sobre por que Gina atacaria qualquer cara que conhecesse. Tal comportamento não era digno da família Smith. Embora Garrett entendesse que esse casamento era benéfico para ele, ele não podia permitir que sua filha se sentisse ofendida e disse decididamente que Alexa deveria ter cuidado com sua linguagem. Alexa ficou brava. Em nome da família Smith ela dissolve o casamento deles. Agora eles devem devolver todos os presentes que lhes foram dados, e Sam e Gina devem se ajoelhar na frente de Peter e pedir perdão, caso contrário ninguém sairá daqui vivo. Os olhos de Gina começaram a lacrimejar, ela não esperava tanta grosseria com eles. Sam avançou um pouco e cobriu Gina consigo mesmo. Ele disse que provavelmente foi uma coincidência, mas estava exigindo a mesma coisa. Alexa disse que Sam estava apenas sendo imprudente. Ela se virou e ligou para Douglas. No mesmo momento, o cachorro acorrentado do Sr. Steve começou a descer as escadas. Gina avisou Sam que Douglas era conhecido por sua crueldade, e muitos simplesmente o chamaram de assassino. Peter pediu a Douglas que destruísse o estranho, pois ele lhe tirou a noiva e desonrou toda a sua família na frente de todos. O ferido Logan mal se levantou do chão. Ele conhecia o poder de Douglas e tinha certeza de que mesmo um estranho não resistiria aos seus golpes. Douglas disse a Sam que embora não fossem inimigos, ele havia humilhado a família Smith, então lhe daria 3 segundos para se render ou morrer. Peter disse que Douglas não precisa se preocupar com as consequências, desde que acabe de uma vez por todas com o estranho. Ele se virou para Gina e disse ameaçadoramente que ela era uma lixo mimada e ingrata que ousava seduzir homens em público na presença de seu noivo. Gina ficou atrás de Sam e disse que não gostava nada de Peter e que terminar o casamento seria uma boa ideia. Peter continuou a ameaçar Gina e disse que faria o que quisesse. Sam caminhou até Peter e começou a bater com a mão em sua bochecha. Ele lembrou a Peter que ainda estava esperando pelo suco de romã. Agora Peter se comportou com mais ousadia, jogou fora a mão de Sam e ordenou que Douglas destruísse esse louco. Douglas perguntou a Sam se ele realmente queria se despedir deste mundo. Sam ignorou Douglas e perguntou novamente onde estava seu suco de romã. Uma aura poderosa começou a se formar em torno de Sam. Ela simplesmente jogou Peter de lado. Douglas correu para o ataque com grande velocidade. Seus passos criaram rachaduras no piso de concreto. Logan e os guardas estavam ansiosos pela vitória. Garrett sabia que embora Logan fosse um mestre em artes marciais, ele não era nada comparado a Douglas, que era o mestre número 1 de toda a cidade. Douglas combinou todo o poder em seu punho para matar Sam com um golpe. Ao se aproximar de Sam, ele viu em seu cinto o distintivo de um general militar de cavaleiros alados. Era uma vez, no Vale dos Dragões, cavaleiros alados derrotaram um exército 10 vezes maior que eles em número, após o que devolveram todas as terras perdidas. Somente os generais deste poderoso exército poderiam usar tais distintivos. Até Douglas queria se juntar às fileiras desses guerreiros, mas no primeiro duelo foi derrotado. Douglas lembrou que as fichas tinham classificações, sendo a mais baixa a de ferro e depois, em ordem crescente, bronze, prata, ouro, e a classificação mais alta, que apenas os generais mais fortes possuem, a ficha do Pássaro do Sul. Mas qualquer um poderia solicitar um token semelhante online para fins de beleza, e é por isso que Douglas continuou seu ataque. Assim que alcançou Sam, ele se esquivou do golpe um momento antes do contato. Sam pareceu ignorar Douglas e continuou perguntando a Peter onde estava seu suco. Douglas pensou que o estranho era apenas um idiota ingênuo. Por que agora ele morreria com o golpe? De que, Douglas atacou Sam por trás, mas uma aura protetora cercou Sam, e o golpe de Douglas foi completamente absorvido por ela. A princípio, Douglas nem entendeu o que aconteceu,
pois apenas praticantes de alto nível são capazes de criar uma aura protetora ao seu redor, mas então ele viu o símbolo do Pássaro do Sul. Ele não conseguia acreditar no que via, porque apenas o imperador poderia usar este distintivo. Douglas caiu de joelhos e começou a se curvar sem levantar a cabeça. Sam ficou calmo como se nada tivesse acontecido, mas todos ao seu redor congelaram em antecipação. Alexa deixou cair a xícara. Ela não conseguia acreditar que o guerreiro mais forte, Douglas, estava ajoelhado na frente de um estranho. Peter achou que Mestre Douglas estava doente e mandou chamar um médico o mais rápido possível. Douglas não se mexeu e parecia a todos que ele tinha algo errado com o coração e precisava ser levado com urgência ao hospital. Peter ordenou aos guardas que ajudassem Mestre Douglas até a ambulância. Alexa tinha orgulho do sobrinho, que sabia tomar decisões rápidas em situações difíceis. Mas quando o guarda correu até Douglas, ele se levantou de repente e uma raiva animal despertou nele. Com um golpe, ele jogou o guarda vários metros para o lado. Depois disso foi até Pedro, que ficou surpreso com seu bom estado e foi ao seu encontro. Douglas deu um tapa no rosto dele, fazendo Peter voar para o lado. Ele começou a gritar com Peter e dizer que ele tinha merda em vez de cérebro. Alexa se levantou e mandou Douglas parar, pois ele havia se permitido demais. Douglas a chamou de vadia estúpida e arrogante, e se ela quer morrer rapidamente, pelo menos não deveria arrastá-lo junto com ela. Douglas fez o possível para mostrar a montanha que estava diante deles, mas ainda olhavam para o céu. Ela insistiu e começou a gritar com Douglas. Ficou indignada por ele a xingar como um servo. Douglas não aguentou e deu um tapa nela também. Ela voou para a mesa de jantar, de onde pratos de comida voaram em diferentes direções. Quando ela estava prestes a chamar a segurança, Douglas deu um tapa na cara dela novamente. E então ele o pressionou no chão com o pé. Entendeu que o Sr. Steve, com todo o seu poder, era apenas um dos conselheiros do rei. E para agora expiar seu crime, diante do próprio general do imperador, ele precisará fazer tudo ao seu alcance. Alexa levantou-se um pouco e disse que por sua traição, assim que o Sr. Smith chegar, ela alimentará Douglas para cães vadios. De repente, as portas do hotel se despedaçaram. Era o leal guerreiro de Sam chamado Tanque, que corria em grande velocidade carregando seu enorme martelo. Ele correu até Alexa e agarrou sua perna. Tanque disse que todos aqueles que não respeitam o imperador devem morrer. Erguendo-a bem acima da cabeça, ele bateu em Alexa no chão com enorme força. Ele o pegou novamente e caiu no chão novamente. A força do impacto foi tanta que o corpo de Alexa rompeu o piso de concreto do hotel e caiu em uma cratera, como se uma bomba tivesse explodido ali. Alexa tossiu sangue e já estava à beira da morte. Ela implorou por misericórdia, mas Tanque era inabalável. Ele balançou o martelo e afundou ainda mais o corpo de Alexa no concreto. Depois disso, Tanque se aproximou de Sam e disse que o prédio estava cercado por suas guerras, e pediu permissão para que pudessem acabar com os outros em seu lugar. Sam disse que este não é um campo de batalha e que os maus hábitos de Tanque não têm lugar aqui. Tanque colocou seu martelo no chão e disse a todos ao seu redor que quando ele contar até 1, e se alguém não se ajoelhar, ele enfrentará seu martelo. Douglas imediatamente caiu de joelhos, ficou assustado, pois se algum subordinado pudesse ter tal poder, então o que o próprio Sam poderia fazer? Logan também caiu de joelhos, apesar da forte dor no peito, pois se esse jovem tem tanto poder, então ele pode destruir todos eles com um simples estalar de dedos. Golpes de joelho começaram a soar por todo o salão. Pedro estava de joelhos implorando para que sua vida fosse poupada. Cometeu um grande erro com sua insolência. Sam caminhou até ele novamente, deu um tapinha na bochecha dele com a mão e perguntou onde estava seu suco de romã. Peter se virou e ordenou que trouxessem suco de romã ou até mesmo uma romanzeira para cá. 1 minuto depois, Peter estava ajoelhado na frente de Sam e estendendo-lhe um vaso de romanzeira. Sam gostou e decidiu dar para a irmã. Peter agradeceu a Sam por salvar sua vida e avisou que em alguns dias seu pai e sua mãe retornariam de uma viagem de negócios e receberiam Sam com prazer como convidado de honra. Como a mãe de Peter estava fora da cidade, Sam pediu-lhe que lhe avisasse que voltaria em 1 mês, para matar todos eles. Sam jogou a lápide em Peter com facilidade. Quando a poeira baixou e Pedro abriu os olhos, viu que a lápide havia arrancado suas pernas. Sam dirigiu-se para a saída com a romanzeira nas mãos. Quando ele se aproximou de Alexa, ela disse, mal respirando, que quando sua irmã Megan voltasse, ela seria impiedosa. Sam virou-se para ela e disse com pesar que mesmo antes de sua morte ela não podia ver o Rei Celestial. Então ele pisou na cabeça dela. Tudo o que se ouvia ao seu redor era o barulho de seus ossos. Alexa não fazia mais nenhum som. O Tanque e Sam dirigiam pelas ruas da cidade. Agora Sam poderia ir conhecer sua irmã Emma, um encontro que ele imaginava há anos,
mas antes precisava parar em outro lugar. A escola secundária número 1 era a melhor e mais prestigiada escola, onde estudavam apenas os melhores alunos. Depois que Sam foi para a guerra, sua irmã foi protegida por sua tia, mas ela não tinha condições de sustentá-la, então logo a mandou para um orfanato. Quando Sam partiu, sua irmã Emma era uma garotinha que só sabia sorrir sinceramente e admirar a beleza da natureza. Sam esperava que nada tivesse mudado agora. Sam estacionou perto da escola e um grupo de jovens caminhava por perto. Os rapazes estavam discutindo entre si sobre uma garota que estava na escola. Disseram que ela era muito bonita e que combinava bem com o líder da gangue. O mais poderoso da gangue se chamava Darcy. Ele disse que a garota não queria se encontrar com o chefe deles, e eles eram os únicos responsáveis por entregá-la para ele. Repetiram o plano: esperar a menina sair da escola e vigiá-la em um lugar tranquilo e deserto. Um dos rapazes disse que Darcy não deveria se preocupar, eles já haviam estudado o percurso dela, então não deveria haver problemas, principalmente porque o chefe deles, Theo, prometeu perdoá-los pela dívida desse trabalho. Darcy ficou com raiva e bateu na bochecha do cara. Ele disse que o patrão amava essa garota e ofereceu dinheiro para que fizessem tudo certo. Talvez eles tenham sorte e então consigam se vingar de Theo. Eles já estavam em um local adequado para pegar a garota, mas apenas o carro de Sam estava no caminho. Então um dos rapazes foi afugentá-lo. Ele começou a bater no vidro e disse a Sam para sair daqui. Sam virou um pouco a cabeça e disse que o cara iria trazer rapidamente uma xícara de chá para ele e depois os deixaria viver. O cara ficou bravo e disse que não iria trazer chá e se não fosse embora sozinho iria forçá-lo a sair. Sam sentou-se calmamente no carro e não prestou atenção aos bandidos. O cara começou a reclamar com Darcy que o desgraçado não ia embora e se deixou convidar para tomar chá. Os outros bandidos se divertiram com esta situação. Darcy disse que não teria problema em servir-lhe um pouco de chá. Ele se afastou e começou a urinar no copo. Darcy foi até o carro com um copo e anunciou que se certificara de que o chá estava quente e fresco. Sam não prestou atenção aos bandidos. Ele queria encontrar sua irmã. Segundo suas informações, ela morava em algum lugar na zona sul da cidade, mas ele não sabia o local exato. Darcy começou a chamar Sam ameaçadoramente para que saísse do carro para que ele pudesse saborear o chá que lhe foi trazido. Um dos bandidos distraiu Darcy e disse que as aulas já haviam acabado. A menina já havia saído da escola. Darcy queria lidar com Sam até o fim, mas eles tinham um trabalho mais importante a fazer. Portanto, ele não esperou pela reação de Sam e jogou urina do copo no copo de Sam. Enquanto isso, Emma e suas amigas estavam saindo da escola. Ela agradeceu a amiga por ajudá-la com o dever de casa. Um dos amigos notou os bandidos e avisou Emma para ter cuidado, pois os bandidos a perseguiam há vários dias. Os bandidos caminharam direto para encontrar Emma. As meninas disseram que o melhor era denunciar os bandidos para a professora, porque esses bandidos eram uns canalhas completos. Darcy chegou perto de Emma e disse que queria levá-la para passear hoje. Um dos alunos o deteve e ameaçou que ele não poderia se comportar daquela forma nas dependências da escola. Darcy agarrou-o pelas roupas com uma das mãos e disse que ninguém ousava impedi-lo. Então ele bateu no rosto do aluno. Emma ficou assustada, pois agora ninguém poderia protegê-la. Ela gritou e pediu aos bandidos que fossem embora, deixando-a sozinha. Darcy, sorrindo, disse que Emma não precisava se preocupar, ele não iria machucá-la. Ele já queria agarrá-la, mas uma motocicleta parou de repente perto deles. A garota da motocicleta disse a Emma para subir rapidamente. Emma, sem pensar muito, subiu na moto e saiu com a garota, o que irritou ainda mais Darcy. Um dos bandidos disse que deveriam persegui-los imediatamente, mas Darcy bateu na cara dele. Como eles vão alcançá-los se saíram de moto e não tem nem carro? Depois que Darcy desabafou sua raiva, ele se acalmou um pouco e elaborou um novo plano. Não importa o quão rápido o monge corra, ele ainda corre para o templo. Darcy disse isso e com um sorriso no rosto percebeu que eles precisavam ir até o pai de Emma, que tem uma barraca de rua no mercado. Os bandidos estavam felizes porque agora iriam definitivamente pegar Emma. Eles tinham certeza de que Darcy era um estrategista ideal. Sam os observou do carro. Conhecendo o plano deles, ele só tinha certeza de que na barraca do velho eles só poderiam encontrar a morte. As meninas já andavam de moto pelo mercado. Pararam na barraca onde o pai de Emma trabalhava. Este era o pai adotivo de Emma. Ele a acolheu como filha adotiva há vários anos. Emma disse alegremente ao pai que ela havia retornado da escola. O nome do pai de Emma era Rony. Ele estava infeliz porque sua filha voltou para casa tão cedo, pois ela podia brincar com os amigos da escola. Rony se virou e viu a garota que trouxe Emma de moto. O nome dela era Becca, e Rony a convidou para almoçar com eles. Ela estava prestes a recusar,
mas Rony disse que hoje era um dia especial e não aceitava recusas. Beck pediu que ela não contasse ao pai o que aconteceu na escola para que ele não se preocupasse. Todos sentaram à mesa e Rony trouxe uma torta de ovo, pois hoje era aniversário de Emma. Becca ficou um pouco envergonhada porque não sabia que hoje era aniversário de Emma, e então também se juntou aos parabéns. Rony começou a se desculpar com Emma porque ele não tinha dinheiro suficiente para comprar um bolo grande e bonito e só podia pagar esta torta de ovo. Emma ficou emocionada porque pediu ao pai que não gastasse dinheiro com ela, porque eles viviam na pobreza e mal tinham o suficiente para comer. Becca disse que Emma não deveria ficar chateada porque era aniversário dela e era hora de fazer um pedido. Ela rezou para que sua mãe olhasse para ela das alturas celestiais e se orgulhasse dela, e seu segundo e mais acalentado desejo era conhecer seu irmão. Emma não sabia como e onde morava seu irmão mais velho, pois já haviam se passado 10 anos desde o último encontro. Ela esperava que estivesse tudo bem com o irmão, que ele se vestisse bem, levasse guarda-chuva quando chovesse e estivesse rodeado das pessoas mais gentis e carinhosas. De repente, um carro parou perto deles. Darcy foi o primeiro a sair do carro. Ele estava satisfeito por seu plano ter funcionado e por ter encontrado Emma. Aproximando-se da mesa, ele grosseiramente arrancou um pedaço da torta. Ele intencionalmente começou a comê-la, mas a torta era muito simples, e Darcy cuspiu, dizendo que tipo de porcaria era essa. Ele com raiva virou a mesa festiva onde Emma e Becca estavam sentadas. Becca saiu em defesa de Emma. Por ela ser aluna dela, ele disse que Darcy se permitia demais. Darcy disse que gostou imediatamente de Becca, mesmo ela sendo mais velha. Sem pensar muito, Becca deu um tapa na cara de Darcy. Isso só o divertiu. Darcy era cruel, e claramente não iria deixar as coisas assim. Ele chamou seus rapazes e ordenou que arrastassem Emma para o carro. O pai de Emma entrou na conversa, sugeriu que todos se acalmassem e convidou os bandidos para jantar, para que depois tudo se resolvesse de forma pacífica. Darcy concordou. Ele entendeu que Emma não tinha para onde fugir. Ele ordenou que Rony levasse comida e bebida para que pudessem descansar bem. As meninas, junto com Rony, ficaram de lado observando Darcy e os outros bandidos comerem e beberem às suas custas. Emma pediu desculpas ao pai, pois foi por causa dela que os bandidos vieram, mas Rony disse que a protegeria com todas as suas forças. Rony tentou acalmar Emma contando que havia ligado para Hunter, a quem pagava mensalmente o bandido para resolver problemas. Essa era a última esperança deles. 10 minutos se passaram. Hunter se aproximou de Rony por trás. Rony entregou-lhe o último dinheiro que economizou e pediu-lhe que lidasse com os bandidos. Hunter pegou o dinheiro e disse que também comeria e beberia para que Rony preparasse rapidamente uma porção para ele. Naquela época, os bandidos podiam pagar qualquer coisa e Rony sabia que não poderia ser negado, pois agora precisava de sua ajuda mais do que nunca. Emma, como garçonete, limpava silenciosamente a louça suja dos bandidos, observando frustrado enquanto eles festejavam em seu aniversário. Hunter acabou por ser um velho amigo de Darcy. Em vez de afastar os bandidos, Hunter começou a festejar com eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, Darcy disse que era hora de acabar com esse circo e começar a trabalhar. Ele entendeu perfeitamente que o velho não poderia fazer mais nada por eles. Darcy fez uma oferta a Rony. Se ele lhes der Emma, mas por uma noite, a mensalidade será reduzida pela metade. Darcy pegou uma faca da mesa e disse que o chefe deles cuidaria dela, mas se Rony não concordasse com os termos, vários novos buracos apareceriam em seu corpo. Rony não era um guerreiro e entendeu que não conseguiria resistir aos bandidos. Ainda assim foi educado e cortês. Rony disse que Emma era apenas um bebê e ele não tinha dinheiro para entregá-la durante a noite. Darcy não esperou ele terminar e deu um tapa na cara dele. Ele estava com raiva porque ninguém ousa resistir à sua vontade. Hunter estava do lado de Darcy e disse que não poderia ajudar, porque os negócios do velho estavam muito ruins e a oferta de Darcy era muito lucrativa. Em algum momento, Rony não aguentou e gritou que todos eram chacais e que quem tocasse em sua filha sofreria. Os bandidos imediatamente o agarraram. Eles torceram seus braços e o colocaram de joelhos na frente de Darcy. Ele cuspiu na cara dele e disse que o patrão se apaixonou pela filha, e isso é uma bênção para ela, porque ele vai poder cuidar dela, e o velho não está mais lá. Darcy disse que agora o velho nunca mais conseguiria fazer negócios aqui. Os bandidos começaram a atrair Emma para o carro, dizendo que não seriam rudes com ela. Rony começou a escapar das mãos dos bandidos. Com o que restava de suas forças, ele começou a revidar e vencê-los. Ele pegou uma cadeira dobrável. Com toda a força, Rony bateu em Darcy com a cadeira. Esse golpe, embora forte, só irritou Darcy. Ele já havia participado de brigas de rua muitas vezes e facilmente acertou uma joelhada no rosto de Rony.
Depois disso, os bandidos começaram a chutar o velho caído no chão. Emma não suportou assistir isso e correu para deter os bandidos. Os transeuntes queriam ajudar, mas sabiam que, se envolvessem com bandidos locais, poderiam ter problemas. Um grande carro branco apareceu na beira da estrada em alta velocidade. Sem parar, entrou no carro em que os bandidos chegaram. Sam saiu do carro. Ele disse ameaçadoramente que não poderia permitir que um bando de bandidos intimidasse um velho e uma menina. As meninas que assistiam ao que estava acontecendo admiravam a coragem e a beleza de Sam. Com sua aparência, ele derreteu seus corações. Emma viu Sam se aproximando. Ela não conseguia acreditar no que via. Sam chegou perto dela e disse olá. Emma estendeu a mão para ele e quis tocá-lo. Ela não acreditou no que estava acontecendo e perguntou a Sam se ele realmente voltou para ela. Sam abriu os braços para um abraço e respondeu alegremente que era mesmo ele, irmão dela. Emma até beliscou o braço dela para verificar se ela estava sonhando. Lágrimas apareceram em seus olhos. Ela se jogou nos braços do irmão. Era isso que ela tanto queria todos esses anos. Com lágrimas nos olhos, ela disse a Sam que hoje desejava ver o irmão o mais rápido possível e agora implorava para que ele nunca mais a abandonasse. Sam não ficou menos feliz com este encontro do que Emma, e disse que a partir de hoje ele estará sempre presente e ninguém poderá intimidá-la impunemente. Sam era um dos comandantes-chefes do exército, mas ninguém sabia disso, e ninguém sabia que ele tinha 3 regras. Ninguém jamais poderia ameaçar sua família. Darcy olhou para o carro capotado e a raiva nele brilhou com novas cores. Ele se lembrou de Sam. Eles o encontraram nos portões da escola e, pelo que ele fez, agora ele deve dinheiro a eles. Ou ele vai pagar ou não poderá sair de lá sozinho, continuou Darcy ameaçando. Sam perguntou por que eles estavam comemorando hoje o aniversário de Emma, já que ela nasceu em um dia diferente. Em respondeu que há 10 anos sua tia a salvou e, para tornar este dia memorável, seu pai fez deste dia seu segundo aniversário. Sam disse que tinha um presente para ela. Ele foi até o carro e tirou uma romanceira. Ele se aproximou de Emma e disse que este era seu presente. Há muito tempo que ninguém dava presentes caros a Emma, e ela ficou encantada tanto com a aparência do irmão quanto com o presente maravilhoso dele. Darcy nunca recebeu a atenção de Sam, o que o deixou ainda mais irritado. Ele disse que não descansaria até espancar Sam até a morte por seu atrevimento. Hunter parou Darcy e pediu que ele se acalmasse, pois poderiam exigir dinheiro de Sam por sua insolência. Darcy concordou, mas disse que Hunter teria uma chance de falar com ele, porque então ele usaria os punhos. Hunter se aproximou deles e disse que o comportamento de Sam era inaceitável e que você não poderia simplesmente destruir os carros de outras pessoas. Por apenas $100.000, eles poderiam esquecer sua insolência e resolver a situação com calma. Sam ignorou Hunter e pediu a Emma que o levasse até sua tia quando ele terminasse com os bandidos que a estavam machucando. Emma ficou um pouco chateada ao se lembrar da tia. Sam imediatamente viu isso. Pegou Emma pelos ombros e perguntou se estava tudo bem com a tia. Emma disse que sua tia realmente estava com problemas agora, mas pediu para não contar a ninguém. Hunter nunca obteve resposta e agora estava tão furioso quanto Darcy. Ele se virou para Darcy e disse que esse cara era confiante demais, mas ele era definitivamente rico, então deveria aprender uma lição. Darcy estava esperando exatamente por isso, após o que deu a ordem para seus bandidos atacarem. Emma se escondeu atrás de Sam. Ela estava com medo. Ela não sabia quem era seu irmão agora e o que ele poderia fazer. Sam a acalmou e disse que agora ela não corria perigo. Um dos bandidos frenéticos, com a espada na mão, aproximou-se de Sam, pronto para atacar, mas isso não incomodou nosso herói. Ele apenas perguntou calmamente sobre o paradeiro de seu chá, como se negligenciasse o perigo que se aproximava. Um turbilhão de raiva envolveu o bandido, que previu que Sam iria desfrutar de seu chá no céu, após o que o golpeou com uma espada. Sam interceptou instantaneamente seu ataque, bloqueando o golpe com uma reação extremamente rápida. Sem parar por um momento, Sam respondeu com uma cotovelada poderosa no rosto do bandido, de onde ele voou a vários metros de distância, como se estivesse sem vida. O segundo bandido estava prestes a atacar Sam com um bastão nas mãos, determinado a atacar, mas Sam se esquivou facilmente, evitando sua agressão, e implacavelmente desferiu um golpe esmagador no estômago de seu agressor. Literalmente instantaneamente depois disso, Sam imediatamente incapacitou o terceiro bandido, nocauteando-o com um golpe poderoso. O quarto, aproximando-se por trás, esperava a sorte, mas Sam parecia ter a capacidade de ver através de suas costas. Com um salto perfeito para cima, Sam de repente caiu sobre o quarto bandido, sacudindo o chão ao contato. O próximo atacante, não querendo ceder, também entrou na batalha com um taco nas mãos.
mas Sam novamente evitou seu ataque com agilidade e precisão impecáveis. Com um único golpe eficaz, Sam nocauteou facilmente o bandido, deixando-o indefeso no chão. Os capangas de Darcy, que recentemente haviam cumprido suas ordens, agora jaziam no chão ao redor de Sam, derrotados por sua habilidade incomparável. O cigarro caiu da boca de Darcy, e ele e Hunter não conseguiram aceitar o fato de que Sam havia derrotado todos os 5 lutadores sem dificuldade. Com confiança e calma, Sam virou-se para encará-los, apontando para Darcy como se quisesse transmitir que tinha alguns assuntos para discutir. Darcy sentiu um horror indomável ao seu poder, o que ele sentiu claramente. Ele não se aproximou, dizendo a Sam para não cometer o erro de acreditar que nesta cidade não haveria ninguém com um poder maior que o seu. Ele disse que com apenas uma ligação mudaria tudo. Sam respondeu calmamente que deixaria Darcy tomar a decisão, confiante em suas próprias habilidades. Darcy, com medo e desespero, agachou-se e começou a discar o número com os dedos trêmulos, acionando assim um som que poderia mudar seus destinos. Darcy disse que seu irmão estaria aqui em breve e Sam definitivamente estaria em apuros. O primo de Darcy era o principal gangster da região e tinha dezenas de bandidos sob seu comando. Hunter continuou pensando em dinheiro e disse que se Sam lhes desse sua irmã e pagasse $100.000, ele poderia implorar perdão de joelhos. Se ele não concordar, sua morte chegará em apenas alguns minutos. Ronnie virou-se para Sam e perguntou se ele era irmão de Emma. Sam acenou com a cabeça com confiança, após o que Ronnie pediu para levar sua irmã e fugir, pois eles eram impotentes contra a cabeça dos bandidos nesta área. Ronnie apontou para a barraca vazia e disse que um grande amigo seu trabalhava lá, mas não pagou um mês de trabalho, depois do qual sofreu um acidente e ficou incapacitado para o resto da vida. Sam pegou a cadeira dobrável e colocou-a no chão. Ele agradeceu ao tio Ronnie por cuidar de sua irmã. Ele sentou Ronnie em uma cadeira e disse que agora não teria mais que trabalhar tanto, pois estava aqui para proporcionar uma existência confortável para toda a família. Darcy e Hunter esperavam a chegada de Biggie, e com confiança em suas habilidades disseram que em breve Sam não seria capaz nem de se proteger, muito menos de sua família. Ronnie não sabia quem era Sam e disse que poderia deter os bandidos e que eles precisavam fugir o mais rápido possível. Emma também estava muito preocupada com o irmão e disse que ele estava sozinho e que nem mesmo um leão aguentava uma matilha de chacais. Ele deu um tapinha na cabeça de Emma e disse a ela que atrás dele estavam milhares de guerreiros que haviam passado por mais de uma guerra com ele. Suas palavras apenas fizeram Darcy rir. Ele disse que agora não era hora para piadas de mau gosto, e se fosse verdade, então Sam deveria chamá-los aqui, porque ele precisaria de ajuda muito em breve. De repente, vários jipes entraram no mercado e começaram a cercá-los por todos os lados. Lutadores bem treinados começaram a sair dos veículos. O próprio Biggie também saiu do carro. Disse a Darcy e Hunter para trazerem o cachorro para ele, que não sabe seu lugar. Ele acendeu um cigarro e Darcy o cumprimentou e correu alegremente para cumprir seu pedido. Ele caminhou até Sam e ordenou que ele fosse até Biggie rapidamente. Mas Sam não ia fazer isso e, parado, deu um tapa na cara de Darcy, que o fez voar vários metros de distância. Hunter também atacou Sam com os punhos, porque ninguém ousa se comportar assim diante do próprio chefe da máfia. Mas outro tapa na cara esfriou o ardor de Hunter. Eles rastejaram até Robbie e começaram a reclamar que Sam estava ignorando suas ordens. Biggie deu uma mordida na carne cozida de Ronnie e disse que se o patético cachorro não rastejasse até ele de joelhos, ele logo deixaria este mundo. Ele começou a contar até 3. Becca e Ronnie ficaram com medo. Becca não aguentou mais esperar. Ela se virou para Biggie e começou a implorar para que ele os deixasse em paz. Ela achava que Sam havia resolvido o problema derrotando os bandidos, mas ela nem imaginava que Darcy era irmão do chefe da máfia da região, e agora eles não podiam fazer nada. Biggie sabia que a filha de Becca era uma das pessoas mais influentes da cidade, mas nem ela nem o pai tinham o direito de entrar em contato com o chefe da máfia da região. Becca disse que Emma era sua aluna e ela não poderia machucá-la. Sam ficou em silêncio e ouviu. Ele estava interessado em Becca, pois ela era uma garota muito frágil, e seu desejo de proteger os fracos era digno de elogios. Sam se virou para Becca. Ele agradeceu por cuidar de sua família, mas prometeu a ela que lidaria com a situação sozinha. Becca ficou brava e pediu para Sam ficar de boca fechada. Ela não acreditava que ele pudesse fazer algo contra a multidão de bandidos. Biggie contou até 2, mas sem esperar, Sam disse 3 e perguntou o que aconteceria a seguir. Biggie deu outra mordida na carne. Com as palavras bastardo arrogante, ele se virou para Sam. Quando ele viu Sam, seu rosto ficou confuso.
O conhecido Big nos círculos de gangsters era na verdade o chefe da segurança do hotel, Oliver, que Sam já havia visitado hoje. Darcy e Hunter esperavam ver Big despedaçar Sam. Darcy disse que Sam deveria cair rapidamente de joelhos diante de seu irmão todo-poderoso. Big O. Hunter disse com uma voz maliciosa que eles poderiam ter evitado esta situação se o tivessem ouvido. Um dos capangas pegou um copo do chão. Então ele cuspiu nele e o carregou para Big O. Ele queria dar o copo a Big O para que ele pudesse finalmente presentear o cachorro sujo com chá. Mas de repente o grande se virou e atingiu o bandido com um floreio. Furioso, ele pegou o copo e derramou o conteúdo diretamente na cabeça. Darcy perguntou a Big O por que ele estava tão bravo. Ele caminhou até Darcy e deu um tapa na cara de Darcy com toda a força. Big O começou a gritar com os bandidos porque eles ousaram ofender o Sr. Sam. Ele caminhou até Darcy, que estava caído no chão, e continuou a espancá-lo, dizendo que se ele tivesse muitas vidas sobrando, então era hora de tirá-las do bolso, porque poderia precisar delas. Hunter olhou para o que estava acontecendo e pensou que era hora de ele ir embora, porque Big O estava claramente contra eles. Ele pediu permissão a Big O para sair, pois sua ajuda não era mais necessária. Tendo ofendido o Sr. Sam, você não poderia simplesmente sair, disse Big O e bater no rosto de Hunter. Hunter não entendeu o que estava acontecendo. Ele começou a perguntar a Big O por que ele mudou tão dramaticamente, porque Sam era apenas um bastardo nojento que merecia ser punido. Big O, sem ouvir Hunter, começou a chutá-lo e a exigir que ele calasse a boca. Depois disso, Big O, como um escravo obediente, correu até Sam e implorou-lhe que o perdoasse, pois não sabia que era o próprio Senhor. Ele caiu de joelhos, e sem parar de se curvar, implorou que perdoasse a ele e a seu irmão estúpido por sua insolência. Os transeuntes ficaram perplexos, pois Big O era um bandido formidável que deixava toda a vizinhança com medo. Não entendiam por que ele estava implorando pelo perdão de algum estranho. Rony não tinha ideia de que o irmão de Emma era um homem tão poderoso que o próprio Big O estava ajoelhado diante dele. Sam disse que Darcy e seu povo queriam machucar sua irmã Emma e, além disso, queriam sequestrá-la, então merecem punição. Então, com um tapa na cara, jogou Big O, que estava ajoelhado, a vários metros de distância. Usando sua força interior, ele puxou o bandido em sua direção, que cuspiu no vidro. Quando seu pescoço estava na mão de Sam, ele perguntou quando lhe traria chá. O bandido, dando seus últimos suspiros, começou a implorar por misericórdia e pedir desculpas. Com um leve movimento da mão, Sam foi jogado vários metros para o lado. Virando-se, seu olhar pousou em Darcy. Ele deitou no chão e começou a reclamar sobre como estava fazendo tudo de acordo com as ordens do chefe deles, Tel. Sam disse que definitivamente iria se vingar de Tel, mas agora Darcy deve responder por tudo o que fez. Sam agarrou Darcy pelos cabelos e começou a arrastá-lo em direção ao carro. Enquanto Sam o arrastava até a porta, ele apontou para a urina que estava quase seca no vidro e ordenou que Darcy a limpasse com a língua. Darcy começou a implorar a Sam que não fizesse isso, pois isso o humilharia muito na frente de todos. Sam disse que não viu nenhuma descrição quando Darcy sujou seu carro, mas ele estava certo e Sam poderia limpar o carro sozinho. Depois disso, Sam pressionou com força a cabeça de Darcy contra o vidro e começou a esfregá-la na urina seca. Ele afastou a cabeça de Darcy do vidro e disse que era muito melhor assim. Mas depois disso, Darcy bateu a cabeça no carro várias vezes, fazendo-o sangrar. Sam parou e disse que Darcy tinha manchado seu carro com sangue e que demoraria muito para secar o carro. Darcy começou a choramingar de dor e disse que ele mesmo poderia limpar o carro. Sam o soltou e Darcy rapidamente começou a lamber a urina seca do copo. Sam agora apontou para Hunter e pediu-lhe que se aproximasse. Hunter pensou que ele deveria fugir, mas Sam avisou que ainda tinha um segundo para Hunter aparecer e explicar por que ele não deveria matá-lo. Hunter correu em direção a Sam e caiu de joelhos na frente dele. Ele disse que sua mente ficou turva por um tempo. Agora ele percebeu seu erro e implorou por misericórdia. Hunter queria começar a beijar as botas de Sam, mas Sam não lhe deu tal privilégio e bateu-lhe na cara. Um golpe fez com que Hunter virasse várias vezes no ar e caísse de costas. Sam caminhou até Hunter novamente e o agarrou pelo pescoço. Ele começou a perguntar por que estava pedindo perdão agora, porque há poucos minutos ele era o mais corajoso e confiante. Sem esperar por uma resposta, Sam começou a bater com o rosto no chão com grande velocidade. Ele o jogou no chão e ordenou que ele lhe contasse qual era a culpa dele. Hunter disse que era arrogante e imprudente e tentava dominar os outros usando o medo e a intimidação, ao mesmo tempo que desconsiderava a vida dos outros. Depois de suas palavras, Sam novamente bateu no chão na cara dele. Sam disse que agora que ele realmente sabe do que é culpado, provavelmente não deveria pedir perdão a ele.
Hunter entendeu o que Sam estava insinuando. Deitado no chão, olhou para Rony. Ele se ajoelhou em direção a Rony e se desculpou por desprezá-lo, ofendendo sua família e interferindo em seus negócios. Hunter implorou a Rony que não fosse um bastardo como ele para que pudesse conceder-lhe perdão. Darcy viu Hunter pedindo perdão a Rony e correu até ele. Ele, assim como Hunter, caiu de joelhos na frente de Rony e começou a implorar por misericórdia, prometendo nunca mais incomodá-lo. Darcy prometeu devolver tudo que Rony lhe pagou por proteção e ainda mais se tivesse misericórdia deles. Todos os bandidos começaram a se aproximar de Rony. Todos se ajoelharam diante dele e imploraram por misericórdia. Big o rastejou em direção a Sam. Ele disse que realmente não tinha culpa de tudo o que aconteceu com sua irmã. Foi tudo culpa de seu irmão estúpido. Sam disse que não o culpa. Oliver pensou que se Sam não o culpava, então por que ele bateu nele com tanta força? Sam deu seu veredicto. Ele disse que todos os culpados deveriam cortar a mão e simplesmente quebrar o resto, só que neste caso eles conseguiriam sair vivos de lá. Oliver começou a implorar por perdão novamente, pois não queria quebrar o braço, mas Sam já havia dito número 2. Todos os bandidos pediram misericórdia a Sam. Ele foi inflexível e disse o número 3. Sam disse que eles têm uma última chance e, se não fizerem o que ele disse, uma pequena pirâmide com suas cabeças aparecerá na praça do mercado. Bandidos severos, incutindo medo em todos, agora enfrentavam uma escolha difícil. O medo tomava conta de seus corações, enchendo suas almas de desespero, e o sentimento de tragédia sem esperança estava denso no ar.